e o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: o poder da fé. O poder da fé, a fé verdadeira, a fé que remove os montes. Jesus disse para um pai desesperado, Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Olha a dimensão, a grandeza dessa promessa. Tudo é possível. Ele não disse algumas coisas. Ele disse tudo é possível àquele que crê. Você conhece bem essa passagem bíblica, fala desse pai aflito com esse filho problemático. Aparentemente, os estudiosos falam que esse moço era epilético. E até hoje, parte da ciência médica, nas receitas, nas bulas de alguns remédios, fala sobre isso, que é tipo um endemoniamento. É uma coisa inexplicável. E esse moço se jogava na água, se jogava no fogo, e aquele pai já não sabia mais o que fazer. Jesus perguntou a ele há quanto tempo isso acontecia, e ele disse que isso era de muito tempo. Era um sofrimento de muito tempo. Quantas pessoas vivem o sofrimento, a dor, a angústia, a doença, os problemas durante anos e muitos anos. Aquele pai levou o menino primeiramente para os discípulos de Jesus. E por causa disso houve até uma discussão entre os discípulos de Jesus e os religiosos que estavam ali em volta daquela situação. Até que Jesus desce do monte, onde ele estava com Pedro, Tiago e João. Aí o pai, na sua angústia, no seu desespero, fala com Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa? Jesus respondeu para ele mais ou menos assim, tipo assim: olha, não é se eu posso fazer alguma coisa. Será que você crê? Você crê que pode acontecer? Isso é algo fundamental na minha e na sua vida. A gente precisa crer. Aí Jesus fala, tudo é possível àquele que crê. Essa é uma das mensagens fundamentais do Novo Testamento. Jesus fala que se eu creio e se a minha fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, eu vou dizer ao monte, e se eu não duvidar daquilo que eu estou dizendo, mas crer, vai acontecer aquilo que eu digo. É o poder da palavra da fé. Não é uma fé religiosa, não é uma fé firmada na doutrina católica, protestante. É uma fé totalmente ligada em Cristo. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é o Deus Emanuel. Jesus é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. E essa fé tem a matemática de Deus nessa situação. Jesus fala assim, se você orar crendo, já recebeu. Se você olha para uma situação e crê de todo o teu coração que esse Deus vivo ainda hoje ouve o clamor do seu povo, ainda hoje responde com poder e virtude, aí o milagre acontece. A porta se abre, o inimigo bate em retirada. E por isso a importância de nós como igreja de pregar a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar levando a você essa mensagem de fé. Essa palavra se aplica hoje na minha e na sua vida. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você vai remover os montes.
Os montes aqui são os obstáculos, são as barreiras, são as dificuldades que a vida apresenta. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo é a vitória da fé. Aquele que é nascido da água vence o mundo, aquele que é nascido da água e do Espírito vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a vitória da fé, é crer. E essa fé está firmada em Jesus, que é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Então, quando você estuda a palavra, quando você medita a palavra, quando você escuta a palavra, quando você toca na palavra, Martim Lutero dizia isso. Quando o cristão toca na palavra, ele toca em Jesus. Aí a fé se torna uma fé viva dentro do seu coração. Aí você crê com o seu coração e fala com a boca. É o que Paulo fala lá em Romanos 10, versículo 8, 9 e 10. Eu creio com o coração e confesso com a boca. Com o coração eu creio para a justiça, e com a boca eu declaro para que o nome de Deus seja glorificado. A morte e a vida estão no poder da língua. Porque geralmente a gente olha por uma situação, a gente reclama, a gente murmura, a gente questiona, por que Deus permite isso, por que Deus permite aquilo. A fé não está firmada em questionamentos. A fé não está firmada em sabedoria humana. A fé é algo inexplicável. É algo que a gente não pode entender com a inteligência que Deus nos deu. É algo que vai além dos sentimentos, além da inteligência. A fé é o sobrenatural. A fé é o Espírito Santo agindo no nosso homem interior e despertando o nosso coração para essa realidade. Existe um Deus vivo, existe um Deus poderoso, e esse Deus é abençoador daqueles que o buscam, daqueles que clamam a Ele. É como está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, olha só, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe como Deus único, como Deus verdadeiro, como Deus poderoso, e creia também que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Na nossa realidade, na nossa cultura cristã, religiosa, não é difícil crer que existe um Deus, mas muitas vezes esse povo que diz que crê que existe um Deus, muitas vezes não consegue crer que esse Deus abençoa. É por graça, não é por merecimento. A religião tenta colocar a situação assim: se você for bom o suficiente, você pode sim receber algo de Deus. Não, é pela graça, não é por merecimento. Eu e você, todos nós somos pecadores. É o que está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram, não há um justo sequer. Então é pela graça, é pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que essa situação que você está vivendo, que essa dificuldade que você está enfrentando, pela fé, tudo isso pode virar, ser transformado num glorioso, poderoso testemunho de vitória. Hoje nós teremos o culto da cura e da libertação. Nesse culto, nós precisamos crer que o nosso Deus está presente, que a unção do Espírito, através da palavra, pode sim produzir o sobrenatural, o milagre, a cura divina, a libertação. Tudo é possível àquele que crê. Quando você lê essa história, você vê que os discípulos depois, quando chegaram em casa, perguntaram
a Jesus: por que que nós não conseguimos? E muitas vezes essa pergunta está dentro do meu e do seu coração. Por que que eu não consegui essa vitória? Por que que eu não consegui esse milagre? Por que que eu não consegui essa bênção? Por que que essa situação não muda? Muitas vezes existe dentro do nosso coração esse questionamento. Jesus respondeu para os discípulos e quer falar para nós agora. Essa casta maligna só sai com oração e jejum. Meu irmão, minha irmã, tem coisa que só orar não resolve. É preciso orar, é preciso jejuar, é preciso buscar com mais intensidade, porque muitas vezes, por trás dessa situação que está afligindo a sua vida, que está afligindo a sua família, que está afligindo o seu ministério, que está perturbando você, essa situação tem algo maligno, tem o envolvimento de demônios. Então você tem que orar, mas tem que jejuar, tem que clamar, tem que buscar a Deus com mais intensidade, lançar essa ansiedade aos pés de Jesus. Aí a sua fé, meu irmão, aí a fé se torna uma bomba. A Bíblia diz que Jesus se manifestou em carne para destruir as obras de Satanás. Essa palavra, lá na carta de João, destruir, ela está associada a dinamitar, a explodir. Deus em Cristo quer fazer isso ainda hoje na minha e na sua vida, destruir as obras do inimigo. Então hoje é noite de cura, é noite de libertação. Em cada igreja do Ministério Céu, os pastores, os obreiros vão estar ali nessa fé. E você pode receber, sim, a sua bênção, porque Jesus não mudou. A Bíblia diz isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje para compartilhar com você. Marcos 9, 23. Tudo é possível àquele que crê. E como Jesus disse para Marta e Maria, quer falar ao seu coração agora. Se você crê, meu irmão, minha irmã, você vai ver a glória de Deus. A bênção do Senhor na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, em nome de Jesus. Receba essa palavra, deixe o Espírito Santo, através da pregação da palavra, gerar essa fé dentro do seu coração. Tudo é possível àquele que crê.